Muito bem, família. Bom dia. Espero que agora você está mais. Para mim é mais fácil começar agora do que mais cedo com o pastor Paulo, Dona Eunice e Alice, porque agora eu acho que você já está mais desperto aí. Espero que você está animado no nosso domingo. Eu sei que tem vários preparativos, às vezes está preparando o almoço, fazendo coisas, mas fica com a gente mais um pouco para a gente poder meditar na palavra de Deus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, capítulo 28, último capítulo do Evangelho de Mateus. Eu gostaria de incentivar você durante o dia hoje fazer um pequeno exercício que é muito gostoso e é bem interessante também. Você pegar Mateus 28 e no título da minha Bíblia, aqui onde diz a ressurreição de Jesus, tem mais 3 referências, porque os 4 evangelhos, eles narram essa cena, e é bem interessante, não só Mateus 28, você vai pegar o último capítulo de Marcos, capítulo 16, Lucas 24 e João capítulo 20. E sempre existe uma discussão, mas por que tem diferenças no relato da ressurreição de Jesus? Eu lembro uma vez a gente fez um retiro de jovens aqui na igreja, e a gente pegou esses textos e a gente fez uma leitura e tentando harmonizar a história. O que você precisa perceber é que as histórias elas não são contraditórias. Por que no evangelho aparece um anjo e no outro aparece 2? Num aparecem as mulheres e depois a outra Maria está sozinha. No outro aparecem as mulheres indo para os discípulos e vem João e Pedro correndo para entrar no túmulo. E todas essas diferenças. Na verdade, as histórias elas são complementares. Elas não estão uma contra a outra, mas elas estão complementando, estão construindo. Então, lendo as 4 passagens, ajuda a gente a poder ter um bom panorama do que aconteceu naquela manhã, porque cada evangelista está dando a sua perspectiva, né, o seu relato, a maneira como ele coletou, Lucas como que ele coletou, Mateus o que ele anotou de Pedro e João depois, e Marcos o que ele pegou de Pedro, da anotação de Pedro. E é bem interessante para a gente fazer esse exercício, essa leitura. E são 10 versículos, bem fácil de a gente poder ler. E você pode fazer essa brincadeira de juntar as histórias e ver como que a gente, como é que foi esse relato. Mas aqui em Mateus 28, eu vou ficar só nesse texto hoje de manhã. Eu quero ver com você dos versículos 1 a 10, e eu vou ler esse texto, eu estou na atualizada. Você pode seguir junto comigo aí na sua Bíblia ou até mesmo na tela. A Diana vai estar ajudando a gente a poder ler esse texto juntos, tá bom? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Versículo 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar os meus irmãos, que se dirija a Galiléia e lá me verão. Vamos orar, Senhor. É um tempo muito precioso na nossa vida, na nossa igreja, na vida da nossa igreja, quando celebramos a Páscoa. Durante todos os anos da minha vida cristã, sempre celebramos juntos, em família. Mas aprove a Deus na sua sabedoria impedir que nós pudéssemos celebrar dessa maneira nesses últimos 2 anos. E o Senhor tem trazido a esse mundo
um senso da realidade da vida, da brevidade da vida. Em muitos lares das nossas famílias, da nossa igreja, nós estamos tendo luto presente em nossos lares. Algo semelhante aconteceu na história quando o povo saiu do Egito e o anjo do Senhor passou sobre cada uma daquelas casas. E os lugares onde não havia aplicado o sangue do Cordeiro, o anjo do Senhor, ó Deus, levou o primogênito de cada um daqueles lares. Nos ajuda, Deus, a aprender dessas histórias e lembrar que o Senhor mandou o seu Cordeiro para que ele pudesse morrer na cruz e entregar a sua vida de modo que nós possamos ser salvos. Nos ajuda a aplicar esse sangue em nossos lares, aqueles que nós amamos, poder testemunhar do seu Filho Jesus e da salvação que ele tão graciosamente nos oferece. Nos ajuda a olhar para esse texto hoje de manhã e celebrar com alegria, ó Deus, da salvação que nós temos em Cristo. E se alguém que está aqui participando hoje conosco, que ainda não tem essa certeza, possa ter essa decisão tão importante, tão fundamental, e a compreensão, ó Deus, do significado da Páscoa de uma forma completamente nova, completamente clara na sua mente, no seu entendimento, ó Deus. Nos abençoe nesse tempo que estamos aqui meditando nessa passagem do exemplo da dedicação dessas mulheres e aprender das atitudes dela lições práticas para a nossa vida também, da cena da Páscoa, da ressurreição de Cristo para o nosso viver. Nos abençoa nesse tempo, abençoa cada família que está participando aqui, que está nesse momento juntos adorando o Senhor, na sua presença, diante da tua palavra, regozijando no Senhor, nas suas bênçãos, e também, ó Deus, outros que durante o dia vão estar participando de alguma forma ou outra, revendo essa transmissão. Abençoa, Deus, a vida da nossa igreja, nos fortalece para que logo, debaixo da tua graça, Deus, a gente possa se reunir de novo e celebrar com grande alegria. É por isso que eu oro, eu peço nesse momento a Deus, agradecido ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Você vai perceber que há diversos monumentos no mundo que é famoso por causa das pessoas que estão sepultadas nelas. É muito interessante para ver que não são poucos, são muitos monumentos que celebram a memória de pessoas que estão dentro desses lugares. Cemitérios na Inglaterra, onde você poderia visitar para encontrar túmulos de pessoas importantes da história, como Karl Marx. Você vai ver, por exemplo, as pirâmides do Egito. Embora não tenha mais os faraós lá dentro, elas foram construídas, tão grandes monumentos, para celebrar a vida de pessoas que estavam sepultadas lá dentro. Taj Mahal, também o mausoléu de Maomé, o cemitério Arlington, nos Estados Unidos, onde tem tantas celebridades sepultadas, visitadas por centenas, antes da pandemia, né? Havia sempre passeios para conhecer e para ver. Mas a pergunta que vem é, e onde está o sepulcro do Senhor Jesus? Qual que é o motivo da fama do famoso chamado Santo Sepulcro? E é justamente, como já foi dito hoje de manhã pelo pastor, porque a diferença do túmulo do Senhor Jesus com todos esses outros túmulos que tem no mundo inteiro é que esse túmulo ele está vazio. Se a Páscoa possui qualquer significado para nós, é que o Senhor Jesus Cristo ele está vivo e ele está sempre conosco. Você nota que a primeira coisa que o anjo diz para as mulheres, quando ele encontra com elas, no versículo 5, ele diz, não temais porque buscais a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Então, ele vai mostrar para elas, olha, venha ver que não tem nada aqui mais. Não tem mais o corpo do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos então o desdobramento das atitudes dessas mulheres. Como é que elas agiram? Como é que agiram as primeiras pessoas que encontraram com Jesus vivo? E aí nós podemos aprender algumas lições da dedicação delas. Eu acho que a palavra-chave para a gente é entender essa dedicação, essa disposição, essa maneira como elas estavam lá para celebrar. E eu fico pensando, elas estão ainda sendo dedicadas a Cristo, mesmo na mente delas, ele estando morto.
Para elas, talvez o pensamento, e eu fico pensando muito nisso, é, o pensamento de que ele curou tantas pessoas, ele trouxe outros à vida enquanto ele estava vivo, mas o poder dele acabou quando ele morreu. O poder de Jesus terminou porque ele morreu. Mas elas não estavam entendendo que aquilo que para elas era o fim, na verdade era o começo. E o que nós encontramos aqui no relato, há 4 atitudes dessas mulheres. E a primeira coisa é essa atitude de buscar o Senhor, de procurar o Senhor, de ir até Ele, de encontrar a Jesus. E isso aparece aqui no versículo 9, no comecinho, e diz assim: eis que Jesus veio ao encontro delas. Jesus vem até elas, mas você nota antes, e aí de novo, lendo o texto, fazendo essa harmonia dos evangelhos, você vai notar que o que aconteceu? Eu vou dar algumas dicas já da leitura, se você fizer esse estudo durante o dia de hoje. O que acontece no relato, elas vêm junto com Jesus da Galileia, e é interessante que enquanto os discípulos fogem, essas mulheres permanecem. Elas ficam juntas e elas passam por todo o processo de todo o julgamento de Cristo. O texto diz que elas estão lá presentes, pelo menos nessa parte, e aí quando vem a crucificação, elas estão lá à parte também, elas estão assistindo à crucificação. Depois o corpo de Jesus é retirado por José de Arimateia, ele faz esse pedido para Pilatos, eles verificam que ele está morto, e aí ele é colocado no sepulcro e diz que as mulheres vão preparar todas as coisas. E isso é muito feminino, né? A preparação de todas as coisas, todos os materiais, porque no sábado era o dia de obediência à lei, elas não poderiam fazer nada, era o dia do descanso. Então elas passam a noite de sexta-feira, depois de toda aquela pressão, toda aquela dor e o sofrimento emocional que elas tinham enfrentado durante todo aquele dia, elas ainda têm forças para ir lá e preparar as coisas para ungir, para honrar o seu Senhor. E aí elas passam o sábado esperando, e o que elas podem fazer no começo do domingo, elas fazem. Elas vão cedo para aquele lugar, porque na mente delas, elas querem honrar o Senhor. Elas querem terminar todo o processo de sepultamento dele, segundo a prática judaica. Então essas mulheres, elas tinham estado na crucificação, e agora elas vão cedo para o túmulo, elas vão levando as especiarias, elas querem ungir o corpo, elas querem limpar, elas querem dar um tratamento digno para o Senhor. E elas estão pensando que ele está morto, mesmo que Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar. Mas eles não estavam compreendendo isso. Tinha alguma coisa que estava dificultando o entendimento, a compreensão. Talvez era algo... pense sobre hoje, se alguém chegasse e falasse: olha, eu vou morrer, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Eu acredito que a gente também não iria ter os mesmos desafios de acreditar, de reconhecer isso. E aí, quando elas estão chegando no lugar, nós temos o anjo removendo essa grande pedra. Agora, o que é importante para ver aqui é que ele não faz isso para que Jesus saia de dentro do túmulo, mas para que elas vissem que ele não estava mais lá. Não era a pedra que era impedimento para o Senhor Jesus Cristo sair de dentro do túmulo, mas para as mulheres poderem ter acesso a poder chegar lá. E depois que elas vêm por si mesmas, e elas recebem essa orientação do anjo, essas mulheres elas sofrem um misto de sentimentos. Versículo 8 diz: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Que mistura de coisas, né? É aquela situação que você não sabe se chora ou se dá risada. Você não sabe se alegra ou se desmonta, porque elas estão nesse turbilhão de emoções, medo, porque o que está acontecendo aqui? A separação de Cristo pela morte, mas também uma grande alegria. E elas correm, elas vão fazer o que elas podem fazer, elas vão anunciar aos discípulos o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo para elas. E eu não sei quanto a você, mas eu me pergunto muitas vezes, por que será que Jesus aparece para essas mulheres primeiro? De novo, eu acho que a palavra é dedicação.
elas foram as últimas a deixar o Calvário. E elas são as primeiras a chegar no sepulcro. E Jesus vai e recompensa essa devoção delas, né? Irmãos, será que nós temos essa dedicação pelo nosso Senhor? Nas coisas mínimas. Deus pede coisas tão simples de nós. Coisas que envolvem nossa vida devocional, nossa prática diária de adorá-lo. E essas mulheres, mesmo em face à morte, elas estão lá. E sempre que você busca o Senhor, Ele recompensa a nossa busca. Deus, Ele tem um prazer em se revelar na sua palavra para nós. Então, acho que o primeiro ensinamento dessas mulheres é: busque a Jesus. Seja sério. Deixa de brincar, de esperar que outros possam alimentar o seu coração com aquilo que você precisa alimentar o seu coração. De buscar o Senhor e querer conhecê-lo. Uma busca séria, comprometida. Uma busca real. Essas mulheres, elas estavam indo ao Senhor e elas pensavam que ele estava morto. Mas elas tiveram o privilégio de encontrar o Senhor vivo. Talvez há muitas situações nesse momento da pandemia que nós pensamos que é o fim. Situações que para nós são limitantes. Mas para Deus não há impossíveis. Lembra quantas vezes Jesus falou isso para os discípulos? Para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Eu gosto muito do Salmo 25:14, quando ele diz que o Senhor, ele se revela àqueles que o temem, àqueles que o buscam. Então busque a Jesus, busque ao Senhor, porque ele sempre vai se revelar na sua palavra, ele sempre vai se apresentar para você. Quando você é dedicado a Deus, Deus sempre vem e nos ajuda a conhecê-lo mais, a compreendê-lo mais e reconhecer que ele é presente em nossas vidas. Nosso Jesus não é um Jesus morto, mas ele é um Jesus que é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, e ele está vivo. A segunda lição que a gente aprende aqui é: as mulheres dão ouvidos a Jesus. No versículo 9, na segunda parte, diz: e eis que Jesus veio ao encontro e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Olha essa primeira parte aqui. Jesus dá uma saudação. A primeira coisa que ele diz é salve. É algo tão simples, mas é tão importante, porque essa mesma palavra, ela também poderia ser traduzida por graça. Jesus chega para elas e a primeira coisa que ele fala é a graça, ou seja, o favor imerecido de Deus. A outra expressão poderia ser alegrai-vos, alegrem-se. Que saudação maravilhosa. Que palavra que Jesus usa no dia da sua ressurreição. E o que eu fico pensando quando eu leio isso, que palavras você gostaria de ouvir Jesus quando você encontrar pessoalmente? Porque isso vai acontecer. Cada um de nós vai encontrar com o Senhor pessoalmente, olho no olho. Que palavras você espera ouvir do Senhor? Essas mulheres, elas não deveriam estar apreensivas, porque Jesus rapidamente ele usa outra palavra bem típica, ele já emenda e diz: não temais, não tenham medo, alegrem-se. Ele fala isso, né, no versículo 10, então lhes disse: não temais, não precisa ter medo, não tem mais separação, a morte não tem mais força, ela não tem mais poder sobre nada, sobre mim e sobre vocês também. Ainda que nós encontremos com ela uma vez, ainda nessa vida, ela não tem mais o poder de nos separar de Deus. Então Jesus, ele se apresenta numa situação de tristeza, ele se apresenta numa situação de desespero, e o que ele traz uma nova esperança. Irmãos, precisamos dar ouvidos a Jesus. Nós vivemos num mundo de muitas vozes, nós temos muitas coisas sendo ditas. Eu tenho passado as semanas ouvindo muitas pessoas, e as mais diferentes pensamentos, as mais diferentes conclusões sobre o futuro. Irmãos, nós não precisamos ficar assim como quem não tem esperança. Nós temos a palavra de Deus, e aquilo que Deus fala não é apenas uma opinião, é a verdade.
E a verdade de Deus, ela precisa ser entendida. Nós precisamos entender quando Jesus Cristo fala. Então dê ouvidos para Jesus. Não dê ouvidos, não tenha medo da morte, não tenha medo do futuro, porque Cristo está vivo e Ele tem algo para nos orientar e nos dizer, e a gente pode buscar isso. Lembra essas palavras? Salve, né? Graça, alegre-se, não temas. Essas são palavras fundamentais e nós precisamos buscar dar ouvidos àquilo que Jesus Cristo diz. Que vozes você está ouvindo nesses últimos tempos? Está sempre preocupado, sempre ansioso com as últimas notícias, com as últimas informações? Nós temos a palavra de Deus. Dê ouvidos para aquilo que Deus fala, mas você precisa buscar a Deus em primeiro lugar e considerar, dar ouvidos aqui é considerar como real, como verdadeiro, como algo de valor. Não é apenas uma opinião sobre a vida, e não é só sobre a situação do futuro, é sobre tudo aquilo que nós vivemos em nossos lares, como família, como maridos, como esposa, como filhos, em todas as circunstâncias do nosso viver. É considerar e dar ouvidos e obedecer aquilo que Jesus Cristo fala. Esse ouvir é não só ouvir e entender, mas praticar, é viver, é obedecer aquilo que Cristo nos diz. E essas mulheres, elas fazem isso, elas dão ouvidos quando Jesus Cristo fala. Terceira coisa que elas fazem, já em seguida, elas adoram a Jesus. Versículo 9, a terceira parte do versículo, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E essa expressão, abraçaram-lhe os pés, é tão interessante porque enquanto os discípulos muitas vezes estavam pensando, eu não sei, já conversei com o pastor Paulo sobre essa teologia dos discípulos, essa atitude deles, várias vezes quando Jesus Cristo aparece, eles têm uma atitude de falar, é fantasma, é fantasma. Eu não sei que tipo de dificuldade que eles tinham, mas essas mulheres, elas não ficam pensando que é um fantasma, elas simplesmente vão e se prostram diante dele, e elas transbordam de emoção. Eu fico imaginando elas tomadas, tremendo e tomadas de gratidão. Elas estão inundadas de uma tão grande alegria, uma tão grande felicidade que elas não têm outra atitude do que se prostrar diante do Rei. E eu me emociono porque em Zacarias diz que ninguém no céu, no reino, vai precisar perguntar quem é o Senhor. Porque lá diz que Ele mesmo vai mostrar as marcas das suas mãos e a marca dos seus pés. Jesus ressuscitado, Ele vai manter essas marcas por causa do seu grande amor por nós. Irmãos, nosso Senhor, Ele é digno da nossa adoração. Não se limite na nossa igreja em adorar a Deus. Nós estamos tentando trazer uma adoração que engrandeça o nosso Deus. Nós não estamos brincando. Nós não estamos aqui tentando inventar uma alegria, mas é despertar no seu coração um relacionamento profundo com Deus. Essas mulheres, quando elas abraçam Jesus e quando elas se prostram diante dele, elas estão ali vendo as marcas das mãos e dos pés transpassados. Eu não sei, mas eu não vejo em nenhum outro momento ninguém que adora a Deus, a Cristo com tanta liberdade e de modo tão completo do que essas mulheres fazem nesse momento. Sempre há dúvida nos discípulos e eu fico tentando entender esse espírito de dúvida. Para mim é tão difícil de olhar Marcos e vez após vez Jesus está fazendo um chamado para eles de creia em mim. Vocês se limitam na sua crença, vocês se limitam na sua confiança. Irmãos, essas mulheres, elas adoram a Jesus. Será que nós vivemos nesse mesmo espírito de adoração? Esse verdadeiro reconhecimento de quem Jesus realmente é? Irmãos, nós precisamos crescer mais em adoração a Jesus. Adore a Jesus, não se limite em seu coração, em sua adoração a Deus.
de chegar diante dele e prostrar-se do seu coração e adorá-lo, porque ele é digno da nossa adoração. Essas mulheres, elas fizeram aquilo que elas podiam fazer naquele momento e elas se expressaram de modo tão aberto, tão simples. Essa adoração tão chega a ser tão infantil, né, como uma criança, de vir até o Senhor e sem limites abraçá-lo, sem pensar que tudo que está envolvido dele ser o Deus, de ser o Senhor, mas ele ser o seu Deus, ser o seu Senhor e o seu amigo, a pessoa que eles amavam, que eles conviviam, e ele está ali agora. Como não fazer isso, né? Isso fala de intimidade com Deus. Você tem desenvolvido a sua intimidade? Então adore a Jesus. Se há uma lição que eu aprendi dessas mulheres, lendo a história da Páscoa, é de buscar mais ao Senhor, de dar ouvidos quando Ele fala e desenvolver minha adoração, de adorá-lo mais. E última coisa, no versículo 10, então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Essas mulheres, elas fazem a quarta coisa, a quarta atitude delas, de dedicação, é que elas obedecem aquilo que Jesus Cristo fala. Quando Jesus disse, ide avisar, Jesus está renovando de novo as palavras que o anjo acabou de dizer. O anjo disse já para elas, ide avisar eles, e aí Jesus renova de novo, ajudando elas a lembrar do que é que elas tinham que fazer. E elas aqui são responsáveis agora para transmitir o que elas viram, o que elas ouviram, o que elas tocaram, tudo aquilo que elas estão vivendo, essa experiência que elas estão tendo. Elas são, então, desafiadas a ir falar para os outros. Isso é tão interessante que 1 João 1, de 1 a 4, quando João começa escrevendo o seu livro, né, a carta de 1 João, ele começa dizendo aquilo que nossos olhos, nossos ouvidos ouviram, nossos olhos viram, aquilo que nós tocamos, algo concreto, algo real, e o resultado dessa alegria indescritível delas, que elas fossem transmitir para os outros. E é interessante aqui que Mateus usa a primeira vez no Evangelho, e isso é bem importante aqui, quando ele diz, ide avisar os meus irmãos que se dirigem a Galiléia, porque até esse momento, todas as vezes que Mateus usa uma expressão de Jesus se relacionando com os discípulos, a expressão é amigos. Até aqui sempre é meus amigos. Mas agora, nesse momento, Jesus usa uma outra expressão. Pela primeira vez no Evangelho, ele usa essa expressão, aos meus irmãos. Parece que, agora o que eu percebo, minha interpretação, meu entendimento do texto, parece que Jesus quer que aquelas mulheres, justamente essas mulheres que ficaram até o final, lá na sua morte, no seu sepultamento, essas mulheres que foram as primeiras para ir no sepulcro, né, enfrentando todo tipo de desafio, de dificuldade, tinha aquela pedra que talvez elas teriam que, na mente delas, tinham que resolver esse problema de entrar lá, tinha os guardas que estavam lá, todo tipo de perigo, todo tipo de desprezo, todas as dificuldades, mas elas não estavam pensando nisso, elas sabiam que elas tinham que estar lá e vamos dar um jeito, vamos fazer a coisa. Jesus queria que justamente essas mulheres dissessem para os discípulos que ele não os rejeitou. Jesus está, de alguma forma, mandando uma mensagem para os discípulos, dizendo para eles, há perdão para vocês. Vocês me abandonaram, vocês me deixaram sozinho, vocês não conseguiram permanecer, mas vocês não fizeram isso por malícia. Eu sei que vocês não fizeram isso porque vocês agiram de má fé, mas vocês foram fracos, porque eu avisei vocês que a carne é fraca. Vocês não estavam preparados para esse momento, mas eu entendo isso e há perdão para vocês. Vocês me abandonaram, mas vocês são os meus irmãos. Eu acho que esse grande desafio aqui de obedecer ao Senhor tem muito a ver com essa expressão aqui. Jesus Cristo, ele também se coloca como irmão porque ele é o primogênito, ele é o primeiro que passou pela morte e está vivo. Outras pessoas foram ressuscitadas,
dentro tanto do ministério de Jesus, quanto depois até mesmo na sua ressurreição ali, na cena da crucificação, houve pessoas que ressuscitaram, mas essas pessoas depois de um tempo morreram de volta. O único que permanece vivo é o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o nosso irmão quando nós nos identificamos com aquilo que Ele fez. Eu acho que o primeiro desafio de obediência, se você ainda não confiou em Cristo como seu Salvador, você precisa fazer isso. A mensagem de Páscoa ela não vai ser completa se você não tomar essa decisão. Essa é uma decisão pessoal entre você e Deus de reconhecê-lo como seu Senhor e o seu Salvador, aquele que está vivo, e Ele deu a sua vida em seu lugar, para que você pudesse ter vida. Ele veio para restaurar o relacionamento entre nós e Deus de novo, a ser o acesso, o caminho. É aquele que os discípulos disseram mais tarde no livro de Atos, não há outro mediador entre Deus e os homens, não tem nenhum meio de ligar de novo entre nós e Deus que não seja através de Jesus Cristo. Coube na sabedoria de Deus, na vontade de Deus, de dar um meio para que o homem seja salvo, e Deus disse, você precisa aceitar aquilo que Cristo fez na cruz, reconhecer que aquilo que Ele fez é o necessário para ter um relacionamento de novo comigo. Deus poderia ter estabelecido qualquer outro formato de dizer, olha, você vai andar 10 quilômetros com uma cruz nas costas e aí você vai ser salvo. Poderia estabelecer qualquer outro padrão, mas o padrão de Deus é, já que ninguém pode viver uma vida justa, vocês vão aceitar Cristo como substituto, porque Ele viveu essa vida, então Ele é o seu substituto. Então esse é o primeiro desafio de você obedecer a Jesus. Se você ainda não fez isso, você precisa fazê-lo. Esse é o nosso apelo para que você faça isso. E para outros de nós, se você já fez isso, lembra-se da responsabilidade que foi dada a essas mulheres. E elas cumpriram bem o trabalho delas, por quê? Porque logo em seguida nós vamos ver esses discípulos lá na Galileia. Eles vão para lá. Eles obedecem a Jesus. E acho que essa é a grande lição dessas mulheres. Precisamos ser obedientes naquilo que Deus fala. Precisamos, o mesmo desafio continua de fazer com que aqueles que estão ao nosso redor possam obedecer a Cristo, possam obedecer a Deus e a sua palavra. Mas para isso nós precisamos falar, irmãos. Não tem como esperar. Como o pastor acabou de falar, a mensagem de Páscoa é uma das mensagens mais desafiadoras. Nesses últimos dias eu vi tantas filas em mercados. Talvez você foi alguém que estava numa dessas filas para comprar chocolate. Pessoas tão preocupadas em comprar ovo, em comprar chocolate, fazendo filas, ignorando protocolos de segurança, porque não tem o distanciamento necessário. Filas e filas, e não só aqui em Curitiba, em toda a região metropolitana, em vários lugares que eu passei, eu via filas nos mercados. As pessoas estão preocupadas. Mas o que é isso à luz da eternidade? O que adoça a nossa vida, irmãos, não é o chocolate que a gente tem, mas é o nosso relacionamento com o Senhor, porque a vida é muito dura. A vida não é justa. Nós vivemos num mundo que é contaminado pelo pecado, um mundo de desafios, um mundo de sofrimento e dor. Mas nós podemos encontrar grande esperança na palavra de Deus. Quando nós reconhecemos essa mensagem e precisamos transmiti-la a essas pessoas que estão à nossa volta. Elas precisam conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios, ele diz, Cristo é a nossa Páscoa. Essa é a mensagem de Páscoa que você vai viver hoje. Essa é a mensagem que realmente é a mais importante para nós. Cristo é a sua Páscoa. Algo que sempre me desafiou na manhã da ressurreição é a dedicação dessas mulheres. Eu não tenho como lembrar outra palavra. Elas fizeram tudo aquilo. E eu fico pensando, sabe o quê? E eu quero concluir com essa frase. Se essas mulheres fizeram tudo isso pensando que Jesus estava no túmulo, imagine como não foi a dedicação delas depois, sabendo que ele estava vivo. Ninguém segurava essas mulheres, gente. E a mesma coisa tem que ser com nós. Elas são um modelo para nos incentivar, nos desafiar. A fé delas, a coragem delas, a dedicação delas deveria ser um grande
impulso até mesmo para os discípulos, para ajudá-los nas suas dificuldades que eles estavam tendo. Vamos aprender delas. Vamos viver isso em nossas vidas. Vamos ser dedicados ao Senhor. Não somente porque isso é o melhor, porque isso é a única coisa que nós devemos fazer. Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é digno de ser buscado, de ser ouvido e de ser obedecido. Senhor, obrigado a Deus por esse desafio tão grande, tão simples, no relato da história do início da Páscoa, dessa ressurreição, nesse primeiro momento do dia, mas são as lições mais importantes que nós precisamos viver, que nós precisamos aplicar. Nos ajuda como igreja, ainda que não estamos reunidos, mas o Teu Santo Espírito está agindo, eu tenho certeza, nos corações de nossos irmãos, de nossa família. Eu sei, ó Deus, que há muitos lares, talvez que nós estemos nos distanciando do Senhor, mas na Tua misericórdia, Pai, nos guarda e nos livra e nos ajuda a estar juntos na Tua presença, como igreja, ó Pai, para que o mais breve possível, passando essa situação, esse contexto que estamos vivendo, nós possamos nos reunir para Te adorar. Mas enquanto isso não acontece, nos ajuda a fazer como essas mulheres, mesmo com as dificuldades, com os impedimentos, elas estavam dedicadas ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a sermos dedicados ao Senhor, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos ser os instrumentos do Senhor, aqueles que estão ao nosso redor, que pessoas podem conhecer a mensagem de Páscoa, a verdadeira, não só no dia de hoje, mas em cada um dos dias que nós tivermos para viver, possamos viver isso com grande alegria, com grande dedicação. É por isso que eu oro, é por isso que eu te agradeço, é por isso que eu te louvo, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pelo seu amor, seu carinho e sua paciência.